Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus nessa noite, dar as boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes, aqueles que estão conosco nos visitando, aos irmãos que já são membros desta igreja e aquelas pessoas que nos honram também com a sua presença, vindo de outras igrejas, de outras denominações, parentes e amigos que estão nos visitando. Certamente, Deus há de nos abençoar ricamente mais uma vez, através desta reunião solene de adoração a Deus, culto ao nosso Deus, que a gente faz todos os domingos, às 19h30, aqui neste mesmo local. Você está convidado a voltar outras vezes. É sempre uma alegria ter a presença de amigos e irmãos queridos. Queria pedir à igreja que tivéssemos um momento de silêncio, baixe sua cabeça, atitude de quebrantamento, reflexão. Coloca o teu coração, a tua mente diante do altar de Deus. Enquanto você ora, nós vamos adorar o nosso Deus através do coral Vida e Louvor. Cante ao Senhor poderoso, autor do universo. Misericórdia e bondade terá.
A missão da igreja é proclamar que Jesus Cristo é Senhor e que governa sobre a terra e os céus. E neste propósito, anunciar e avisar os homens que haverá o dia em que Cristo voltará para julgar vivos e mortos. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Eu costumo dizer que isso acontecerá por bem ou por mal. Quem crê no Senhor Jesus e se entregar a Ele, fará isso com muita alegria, com muito gozo no coração. Aqueles que o rejeitarem terão que se dobrar, se prostrar e reconhecer que Ele é Senhor, mas será tarde demais. Então, a missão desta igreja, assim como a da Igreja de Cristo na Terra, é anunciar isto aos homens. E nessa noite, nós anunciamos que Jesus Cristo é Senhor e que quer salvar a tua vida. Quero convidar a igreja para que façamos uma leitura bíblica na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no 1º capítulo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no 1º capítulo. Quero convidar a igreja para que participe dessa leitura de forma responsiva. Nós vamos começar a nossa leitura no versículo de número 3 e vamos ler até o versículo 14. Leitura responsiva com a igreja, o texto diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Meus irmãos, nesta certeza de que Cristo Jesus já se entregou por nós na cruz do Calvário e já operou a nossa salvação eterna, derramando assim bênçãos grandiosas sobre a vida da igreja, sobre a vida dos que creem, é que nós estamos reunidos nesse dia, desde pela manhã, reunidos por decisão do presbitério, o PPRG, para a organização da nossa igreja. Nós estamos passando daquele momento, daquela fase de sermos uma congregação da Igreja Presbiteriana de Uberaba, para nos tornarmos igreja organizada. Seremos a Igreja Presbiteriana do Pacaembu. Pela manhã, tivemos alguns momentos a assembleia, onde a igreja ficou conhecendo, votou o estatuto da igreja, logo após
foi feita a eleição dos oficiais, 4 presbíteros e 4 diáconos, e nesta noite, no nosso culto de adoração ao nosso Deus, nós estaremos ordenando e investindo esses irmãos como oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil, no caso dos diáconos, dos presbíteros, e oficiais da Igreja Presbiteriana do Pacaembu, os nossos irmãos diáconos. Então, é este o propósito da continuidade do nosso trabalho nesta noite. Claro, o propósito principal é adorar e engrandecer o nosso Deus. Queria que a igreja, fazer uma oração com a igreja nesse instante, agradecendo ao Senhor pela forma como Ele conduziu até aqui os nossos trabalhos, de forma graciosa, de forma abençoadora. Quero convidar o nosso irmão, presbítero Sérgio Blanco, para que possa vir aqui e fazer esta oração, engrandecendo o nome do nosso Deus, pelas grandezas que Ele tem operado na vida da nossa igreja. Vamos orar, irmãos. Senhor amado, ó Senhor, como estamos com corações alegres nesta noite, Senhor. Que a caminhada vitoriosa dessa igreja, que começou tão pequena, Senhor, e tem um futuro ainda grandioso de almas que se renderão a Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, e pedimos a Tua bênção, Senhor, que acompanhe essa igreja, Senhor, para que ela seja uma agência Sua de salvação, Senhor. Nós somos muito felizes porque temos acompanhado o caminhar, as lutas, as dificuldades e as vitórias em Teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti, porque é do Teu querer, Senhor, esta igreja aqui. Nos abençoe, nos guarde no restante desse culto e também durante todo o trajeto da nossa vida, especialmente desta igreja tão amada. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, meus irmãos, agradecer aos familiares dos irmãos da comissão que foram apresentados pela manhã, familiares dos nossos irmãos presbíteros que estão presentes aqui, o conselho da igreja, que também estão presentes nessa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Não temos tempo para apresentar a todos, mas estamos alegres com a presença de todos vocês. Agradecer ao coral Vida e Louvor, que aceitou o convite de estar aqui conosco, com alegria muito grande recebê-los. Já faz muitos dias, muito tempo que a gente planeja, projeta e não deu certo. Ainda bem que nesse dia festivo deu para vocês estarem aqui conosco. Esse ano nós queremos a presença outras vezes, viu? Vamos combinar, tá bom? Deus continue nos abençoando nesse momento. Eu queria mencionar a presença da nossa irmã Raquel. O Luiz está aí, Raquel? Não estou vendo o Luiz. E o Luiz, Raquel e o Luiz são membros da Igreja Presbiteriana de Uberaba, muito queridos da nossa congregação, porque eles também foram o casal assim pioneiro no nosso trabalho aqui no bairro. Estiveram conosco também, desde que nós chegamos aqui em Uberaba, dando apoio durante um bom tempo, e nós louvamos a Deus pela vida da Raquel, da Sara, do Luiz Alberto e do Túlio, né? Obrigado, meus irmãos, por vocês estarem aqui nesse momento tão importante da vida da igreja. Deus continue usando vocês como sempre tem feito. Bom, vou passar a palavra para o reverendo Kleber nesse instante, que vai dar continuidade aos nossos trabalhos nesta noite. Irmãos, boa noite, graça e paz. Nós procederemos nesse momento à ordenação e investidura dos presbíteros regentes dessa igreja. Nós, quando olhamos para a palavra do Senhor nosso Deus, nós percebemos que o Senhor Jesus, o cabeça da igreja, Ele constituiu presbíteros para comandarem, para governarem a sua igreja. Esses presbíteros, eles se dividem em presbíteros docentes, que
que são aqueles que administram e pregam a palavra do Senhor, e presbíteros regentes, onde tem prioritariamente o aspecto da administração, juntamente com o pastor da comunidade. O segundo ofício é o de diácono da nossa comunidade. A Bíblia fala que esses homens têm uma grande responsabilidade, pesa sobre eles grande responsabilidade. Quando Paulo, em Atos capítulo 20, se reúne com os presbíteros, ele alerta para que esses homens venham a velar por suas vidas e pelo rebanho do Senhor e Salvador Cristo Jesus. O presbítero, ele é aquele que, na igreja local, ele exerce esse governo juntamente com o pastor, e nos concílios superiores, também ele representa a sua comunidade e até mesmo o seu presbitério. É de grande responsabilidade o pastoreio do presbítero. Ele não é apenas um administrador, ele é um pastor junto com o pastor docente, com o presbítero docente da igreja, que é o pastor. E como nós precisamos de homens assim, para nos auxiliar no pastoreio, no cuidado do rebanho e na administração. Hoje pela manhã foram realizadas as eleições para os oficiais e foram eleitos os irmãos que serão ordenados e investidos ao presbiterato da igreja. E eu queria chamá-los aqui à frente. Wilson Júnior, Rogério Elisiário, Edmar e Jussier, por favor, e ficassem de frente para a igreja. Nós queremos fazer algumas perguntas a esses amados irmãos, para que eles possam responder afirmativamente, junto à igreja como testemunho. Meus amados irmãos, credes que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, e que essa palavra é a única regra infalível de fé e prática? Sim. Meus irmãos, recebeis e adotais sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja, como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Meus irmãos, sustentais e aprovais o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Meus irmãos, aceitais o ofício de presbíteros regentes desta igreja e prometeis desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Sim. Meus irmãos, prometeis procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Sim. E a pergunta agora é para os membros dessa igreja. E vós, membros dessa igreja, reconheceis e recebeis estes nossos irmãos como presbíteros regentes? Meus irmãos, prometeis tributar-lhes toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que segundo a palavra de Deus e a constituição dessa igreja lhes dá direito o seu ofício? Sim. Então nós vamos orar neste momento. Eu queria, nesse instante, convidar a todos os pastores e presbíteros presentes, presbíteros docentes e regentes, para que venham aqui à frente, para que oremos pelos nossos amados irmãos, para que haja a imposição de mãos sobre esses amados irmãos, e pedir para que os nossos irmãos se ajoelhem, para que recebam essa ordenação e investidura a esse ofício para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Convidamos a igreja a se colocar em pé também, para que oremos pelos nossos amados irmãos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus. Presbíteros em disponibilidade também, nós convidamos a estarem presentes aqui nesse instante. Vamos impor as mãos sobre os nossos amados irmãos e orar. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, Senhor da igreja, nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, toda honra e glória à Trindade Santíssima, estamos diante de Ti, ó Deus Todo-Poderoso, para entregar esses amados irmãos no Teu trono de graça e rogar, ó Deus, que a bênção do Senhor venha sobre estes homens, homens cheios do Espírito Santo, que possam ter, ó Pai, sabedoria e a unção para governarem a igreja do Senhor. Ó Deus, de modo particular a igreja presbiteriana do Pacaembu.
Que a bênção do Senhor alcance eles e suas famílias. Que sejam servos valorosos, homens sérios, dedicados, que cuidem de si mesmos, que cuidem da igreja do Senhor Jesus. Sejam vasos de bênção para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, nós rogamos toda sorte de bênção sobre suas vidas, para a honra, glória e louvor do teu próprio nome. E que sejam bênção na tua seara. É a nossa oração, em o nome e na autoridade do Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, meus amados irmãos. Nós damos a vocês a dessa de companhia nesse instante, no nome de Jesus. Irmãos, nós os declaramos eleitos, ordenados, investidos ao ofício de presbíteros desta comunidade. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Podem se assentar. Procederemos agora à ordenação e investidura dos diáconos desta igreja. Irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com o coração de cada um de nós, nesse momento tão festivo e alegre que Deus nos permite aqui viver. E a palavra de Deus, ela nos mostra que em um dado momento a igreja de Jesus estava crescendo, mas também estava crescendo os problemas, as dificuldades. E os homens de Deus que tinham que preparar a palavra já não estavam dando conta, porque a igreja estava crescendo. E foi necessário escolher homens cheios do Espírito também, para que pudessem contribuir com o trabalho na assistência social das pessoas que ali passavam por necessidade. Então, nós deparamos com essa situação na história da igreja, e isso nós vamos continuar dando sequência a tudo isso. E nós observamos que naquela época os apóstolos tomaram a decisão de escolher 7 homens para que cuidassem da assistência dos irmãos na igreja. E aqui nós, nesta manhã, elegemos 4 diáconos. E esses 4 diáconos estarão cuidando também dessa mesma área, né? Onde nós estaremos ordenando-os, investindo nessa noite, para que sejam oficiais da igreja presbiteriana. E eu queria convidar esses irmãos à frente, irmão Leonardo, irmão Reginaldo, Carlos César e o Emerson. E eu queria também, nesse momento, fazer algumas perguntas para os irmãos, e gostaria que os irmãos respondessem para a igreja e dando aí a sua declaração de compromisso com a obra do Senhor no diaconato. Vocês creem que as Escrituras do Velho e Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra de fé infalível? Creem? Vocês recebem e adotam a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras? Vocês aceitam o ofício do diaconato desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo?
prometem ainda procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Então, eu gostaria agora de perguntar aos irmãos da igreja as seguintes perguntas. E vocês, os membros desta igreja, reconhecem estes nossos irmãos como diáconos? Sim. Prometem tributar-lhes toda honra, animação, obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhe dá direito o seu ofício? Sim. Então nós vamos neste momento orar, investindo também e ordenando esses irmãos. Eu convido novamente os presbíteros e pastores que estão para nós investirmos esses diáconos de autoridade. Os irmãos podem ajoelhar, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos neste momento apresentar diante do Senhor estes teus servos, ó Deus, que foram escolhidos, ó Deus, pela direção do Senhor através da vida de cada um dos membros da tua igreja nesta noite. E queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que faça os varões verdadeiramente fiéis ao Senhor, na disposição de adorar e exaltar o teu santo nome, no anúncio da boa nova da salvação, em fé e esperança, e cumprindo, ó Deus, o propósito para o qual o Senhor os designou. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, sobre as suas famílias, e também, ó Deus, sobre toda a tua igreja, no agir e dirigir de cada um destes. Pois nós oramos agradecidos ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém. Podeis levantar-nos. Eu vos declaro nesse momento ordenados e investidos da autoridade do diaconato. Deus abençoe, meu irmão. Não é o DiCaprio, mas é o Leonardo. É o Leonardo Uber. Meus amados irmãos, e para concluir essa etapa, nesse momento tão importante, o Senhor Jesus, Ele estabeleceu essa pedra fundamental, Ele sendo ela, da igreja. Obviamente a igreja já existia desde o Antigo Testamento, mas a igreja do Novo Testamento, ela é como se saísse desse embrião, e agora tem a sua característica plena, como agência do reino. A igreja, ela não é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é mais abrangente, mas certamente a igreja é a principal agência de proclamação do evangelho. É onde o povo de Deus se ajunta, se reúne para louvar e adorar o Senhor, os membros e seus filhos. Obviamente não tem como comportar todo o povo de Deus em um único lugar. É por isso então que há pequenos núcleos do congregar do povo de Deus. E aprova o Senhor, nessa data, ter aqui a igreja presbiteriana do Pacaembu, sendo igreja organizada para a honra e para a glória do nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa pergunta que faremos então é para a comunidade. Meus amados irmãos, prometeis solenemente que andareis juntos na dependência do poder de Deus, como igreja organizada, nos princípios de fé e ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil, e que fareis quanto estiver em vós, para conservar a pureza e a harmonia de toda a corporação? Sim? Então, amados, eu vos proclamo e declaro constituídos,
em igreja, segundo a palavra de Deus e a fé e a ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor confirme nos céus aquilo que fazemos na terra para a tua própria honra e glória. Ó Deus, que essa igreja militante, ela permaneça fiel à tua palavra, aos princípios doutrinários que essa denominação tem, ó Pai, arraigados e alicerçados na tua palavra bendita, e que seja uma agência poderosa de proclamação da mensagem da cruz. Glórias ao teu nome, gratidão pelo empenho de cada membro desta comunidade, e que eles se desdobrem mais e mais na pregação do Santo Evangelho. É o que nós oramos agradecidos em um nome e na autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meu Deus está agindo, 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 meu Deus
Então, irmãos, quando a gente fica ali no banco, a gente fica observando tudo o que passa, né? O coral cantando de forma tão maravilhosa, o Jacó entusiasmado, querendo cantar mais, daí o pastor Carvalho já dá, né? Mas certamente todos estão sendo muito edificados nesse momento de culto. Eu falei de manhã, o que nós estamos vivendo hoje é o que o profeta Isaías afirmou, que o Senhor Jesus vê o fruto do seu penoso trabalho e fica satisfeito. É satisfação e é júbilo no céu, esse momento de organização da família da fé que se congrega neste lugar. E esse momento decorre também dentro da graça de Deus. O Senhor usa diversos servos dele para fazer cumprir com os seus propósitos. Há alguns anos, o Conselho da Igreja Presbiteriana de Uberaba fez um planejamento e dentro deste planejamento estava plantar uma igreja nesta região. E graças a Deus este planejamento foi cumprido, foi executado. Isso foi possível também com a ação, a participação e a consagração dos diversos irmãos, os nossos irmãos lá da sede, contribuindo com seus dízimos, com suas ofertas, possibilitou a plantação desta igreja, a aquisição do terreno, a construção destas dependências, os irmãos da sede contribuindo com suas orações também ao Senhor, os irmãos que aqui congregaram, alguns vieram da sede, muito poucos, mas também ajudaram com o trabalho, outros irmãos que tiveram a experiência da conversão, que começaram a congregar aqui ao longo destes anos, têm também consagrado as suas vidas, e Deus age por meio dos diversos irmãos, fazendo cumprir o seu propósito. Eu quero nessa noite convidar os irmãos à leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós leremos, aliás, Marcos capítulo 4, versos 35 a 41, depois no capítulo 5, de 1 até o 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, 35 a 41, depois seguindo no capítulo 5. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões
despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Os versículos seguintes falam da libertação deste homem que passou a andar, a viver em perfeito juízo. Que Deus abençoe a leitura, a exposição, a compreensão das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, há 11 anos, quando nós chegamos em Uberaba, um senhor da nossa igreja, já bem idoso, o qual já foi recolhido à presença do Senhor, foi ao escritório pastoral. Estou me referindo ao nosso irmão senhor Azer, avô do missionário Paulo, que está servindo lá na África. O senhor Azer chegou dizendo que tinha 2 pedidos a nos fazer, mas por fim ele fez 3 pedidos. Um pedido foi: pastor, não deixa passar a oportunidade para comprar estes terrenos aqui ao lado da igreja, porque o nosso templo vai ficar exprimido aqui. O segundo pedido dele: pastor, a cidade de Uberaba está crescendo muito e nós precisamos pensar em ampliar o presbiterianismo em Uberaba, em plantar mais igrejas em Uberaba. E depois, lá na saída, ele falou: bom, eu vim fazer 2 pedidos, mas tem um terceiro que eu quero fazer. É o seguinte: vê se esses moços da igreja abaixam um pouco esse som. Na verdade, o som não era lá tão alto, né? Mas o Suazer já idoso, com seus problemas também de audição, não é? Bom, irmãos, e posteriormente, o senhor Azé nos chamou para nós darmos uma volta aqui pelos bairros de Uberaba, e nós, inclusive, paramos em um terreno que fica aqui no alto, e ele mostrando os bairros novos que estavam começando aqui no fundo, né, e falando a respeito da necessidade de ampliação do trabalho. E nessa noite, pela graça de Deus, depois de um período aí de plantação e de vários desafios vencidos, nós estamos festejando a organização desta igreja. Um dos aspectos que nós precisamos vencer diante dos desafios que nós enfrentamos na vida cristã e na ampliação da igreja neste mundo é o nosso comodismo. É muito fácil nós nos acomodarmos diante dos desafios que nós enfrentamos, dizendo: não, está muito bom assim, a nossa vida está tranquila, nós estamos no nosso canto, nós estamos convivendo com nossa igreja, eu já ofereci o que eu poderia oferecer, está tudo muito bom assim. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o próprio Senhor Jesus não se acomodou. Ele se mostrou incomodado e se mostrou disposto a vir ao mundo para mudar as realidades deste mundo, nos trazendo o seu reino. E nós também não podemos nos acomodar. Esse texto bíblico nos mostra o Senhor Jesus com seus discípulos, após intenso trabalho de ensino, de pregação, de manifestação do seu amor e de sua vontade, ele se dispôs com seus discípulos a atravessar o mar da Galileia, com o fim de, com os discípulos, passar por aquele descanso. Mas quando chegam do outro lado do mar, enfrentando uma tempestade desafiadora, eles que encontram um homem possesso de espírito maligno. O Senhor Jesus abençoa aquele homem, o liberta. O mesmo passou a viver em perfeito juízo, anunciando à sua família o reino de Deus. Meus irmãos, esse texto bíblico nos mostra que nós precisamos enfrentar os desafios. Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos enfrentar os desafios diante dos quais nós somos colocados. E convidamos os irmãos, então, a juntos pensarmos, como igreja, a necessidade de nós enfrentarmos os desafios do nosso dia a dia na vida cristã. Primeiro, quero considerar com os irmãos que o Senhor nos ensina que
que a vida cristã, ela é dinâmica, ela não é estática. Por isso precisamos caminhar, precisamos enfrentar os desafios. O Senhor Jesus, em seu ministério, se dedicou de forma intensa ao ensino, à pregação, à libertação de pessoas que se acabam oprimidas e possessas. Enfim, no ministério de Jesus nós vemos uma dinâmica intensa e muito intensa. Precisamos considerar, meus queridos, que o Senhor Jesus nos revela a universalidade do Evangelho. Ele pegou o Evangelho atendendo crianças, atendendo pessoas idosas, atendendo homens, atendendo mulheres. E posteriormente enviou os seus discípulos a pregarem o Evangelho às nações, a toda criatura, mostrando que o reino de Deus não estava restrito a uma nação, a um povo, mas há isto sim, uma amplitude mundial. O Evangelho é para todos. Meus queridos, certamente desafios existem, mas nesta noite, noite de organização desta igreja, nós precisamos levantar os nossos olhos para esta cidade, levantar os nossos olhos para este estado, levantar os nossos olhos para o Brasil, levantar os nossos olhos para o mundo, porque o Evangelho do Senhor Jesus é revelado ao mundo e não está restrito apenas a algumas pessoas, não está restrito apenas às quatro paredes de nossa igreja. O Senhor Jesus, anunciando o reino de Deus, manifestou a paz celestial ao mundo aflito, trouxe alegria aos corações entristecidos, trouxe esperança aos abatidos, trouxe a paz dele onde perdurava a aflição. Por isso, nesta dinâmica da vida cristã, há muitas pessoas que necessitam conhecer o reino de Deus e serem transformadas pelo poder do reino de Deus que chega aos nossos corações. Precisamos enfrentar os desafios, compreendendo esta dinâmica da vida cristã. O Senhor, na sua graça, concede à sua igreja a bênção da direção do Espírito Santo e da capacitação necessária para que vejamos uma dinâmica verdadeira neste mundo, uma igreja dinâmica que anuncia o reino, que anuncia o Evangelho e que não se acomoda no seu canto. Aceitando os desafios que o Senhor coloca diante de nós, nós entendemos que a vida cristã é dinâmica. Mas quero dar um outro passo aqui, considerando o seguinte: além da vida cristã ser dinâmica, precisamos considerar que há ainda vários capítulos a serem escritos pela igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, com seus discípulos, atravessava o mar com vistas a chegar a outra margem. E na outra margem havia ainda capítulos a serem escritos, porque na outra margem estava um homem sofredor, miserável, que andava pelos sepulcros, as cadeias não poderiam prendê-lo, certamente deixar a sua família em dor. O Senhor Jesus chega a outra margem, e ali novos capítulos são escritos. O homem foi liberto, estava em perfeito juízo. Aquele homem foi enviado aos seus, à sua família, para anunciar o que lhe sucedera, a maneira como a graça de Deus o alcançou. Uma nova história começou para aquele homem. Meus queridos, há muitos capítulos a serem escritos no meio desta igreja que se organiza nesta noite. Um capítulo de organização da igreja, a exemplo do que fazia o apóstolo Paulo, pregando de cidade em cidade,
permanecia ali algum tempo, elegia presbíteros, organizava a igreja e depois seguia para outras cidades e outras regiões. A igreja viverá agora um novo momento, escrevendo novos capítulos de sua história. O conselho conduzindo e cuidando da igreja, a junta diaconal ajudando, servindo. Cada membro da igreja contribuindo com seu amor, com seu zelo, com sua fidelidade, e já levantando os olhos para a obra de evangelização, pensando, quem sabe, em breve, buscar a plantação de novas igrejas, vendo novos capítulos sendo escritos na vida de tantas famílias que sofrem, de tantas pessoas que necessitam do Evangelho aqui neste próprio bairro. Quem sabe vizinhos, pessoas tão próximas que precisam do Senhor Jesus. Vamos, meus queridos, aceitar os desafios. A vida cristã é dinâmica, não é estática. Há novos capítulos a serem escritos. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: nestes desafios que nós enfrentamos, nós temos companhia sagrada, nós temos companhia santa. Os discípulos enfrentaram o desafio da tempestade, acharam que não venceriam a tempestade, que não chegariam a outra margem. Certamente os irmãos enfrentarão como igreja muitos momentos de lutas, de batalhas, de dificuldades, mas o Senhor Jesus estava ali ao lado dos seus discípulos, e chegou o momento que ele se levantou, ordenando a tempestade que se acalmasse, e eis que fez-se grande bonança. Os irmãos contarão com a presença do Senhor naqueles momentos de lutas, de provas, de tribulações, e a presença do Senhor acalmará as tempestades. Às vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, não vencemos os desafios conforme o nosso relógio. Nós precisamos esperar o momento de Deus. O Senhor Jesus estava dormindo, chegou o momento oportuno para que ele acalmasse a tempestade. Assim eles chegaram a outra margem, mas eis que outra tempestade já os aguardava. Um homem que era terror para a população, sob o domínio do maligno. Ali estava o mal presente na vida daquele homem. E, meus irmãos, o mal está aí, agindo na vida das pessoas. Nós ficamos chocados essa semana com aquele fato acontecido lá em Suzano. Que coisa triste. Eu dizia para a mocidade ainda ontem que nós somos incapazes de prever até onde pode chegar o homem pecador depravado em seus pecados, quer seja na violência, quer seja na idolatria, quer seja na prostituição. Ó, irmãos, o mal está agindo neste mundo. O Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. A igreja do Senhor Jesus é colocada neste mundo para aceitar os desafios, mas com a certeza de que não está sozinha, que a presença do Senhor nos conduz. E o Senhor Jesus, presente naquele mundo, libertou aquele homem, devolveu a paz às famílias, mostrou o poder do reino de Deus, e a vida daquele homem foi mudada. Ah, meus queridos, quantas vidas serão mudadas em função da presença do Senhor com a sua igreja e com o seu povo. Que Deus, na sua graça, fortaleça a vida de cada irmão. Que saibamos aceitar os desafios que Deus coloca diante de nós, entendendo que a vida cristã é dinâmica, não estática. Nós precisamos evangelizar, precisamos servir, precisamos colocar as nossas vidas diante de Deus para cumprir com a vontade dele. Há muitos capítulos a serem escritos por esta igreja. Temos a companhia do Senhor conosco, por isso nós podemos ir à luta confiantes de que o nosso trabalho não é em vão, porque é Deus quem efetua a obra dele
por intermédio de cada um de nós. Me recordo quando, em uma outra igreja, nós tivemos um planejamento de plantarmos 2 igrejas na cidade. Algumas pessoas disseram: nós não vamos estar vivos para ver isso acontecer. As igrejas foram inauguradas e as pessoas estavam lá, vivas. O que precisamos, irmãos, é aceitar os desafios que Deus coloca diante de nós. Deus quer um povo que creia. Deus quer um povo que tenha ação de fé. Deus quer um povo que obedeça. Deus quer ver um povo que consiga enxergar as obras que Ele está por fazer em nossas vidas e por meio das nossas vidas. Que Deus assim guarde e abençoe a vida desta igreja, do pastor desta igreja, do conselho desta igreja e da junta diaconal desta igreja. Amém. Filho
Nós te louvamos, ó Deus, somos gratos pelo trabalho que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, pelo dia que o Senhor nos deu, por esta noite que o Senhor nos dá. Com certeza ela faz história na nossa vida. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Senhor, nós te agradecemos por a glória, igreja do Pacaembu. Nós te louvamos, ó Deus, por esta igreja que nasceu neste lugar, e esta igreja que louva o Senhor, que glorifica o teu nome. Nós oramos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação inefável do Espírito Santo estejam com vocês, Igreja Presbiteriana do Pacaembu, e com todo o povo de Deus, hoje e até o dia glorioso da vida de Cristo, o nosso Mestre. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.